A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 18: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bom, este capítulo 13 é uma sequência do capítulo de ontem, o 12. Esse fica bem claro, né, que é uma continuação, porque ontem, se tu não assistiu, pausa esse, vai lá e assiste. No verso 18 do capítulo 12, terminava assim: E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E agora a gente está vendo o quê? Que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, ontem eu expliquei para vocês. Chifre, cabeça, diadema quer dizer poder, autoridade, domínio. E essa ideia de coroa, de diadema, é de que é algo reconhecido, algo público, algo estabelecido no mundo, entende? E sim, chifre sempre é também, né, esse sinônimo de poder, de autoridade, de domínio, de força, de tudo isso. Besta. Essa expressão remete a algo monstruoso, a algo besta fera, algo violento, agressivo, contundente, de guerra, de oposição, de algo que indica resistência, oposição, né? E o que quer dizer? A besta que emerge do mar, ela quer guerra, ela quer briga, ela quer peleja, ela quer confusão, ela quer vingança. Lembra o que a gente viu ontem? Fúria, cólera, ira. Pouco tempo resta. Então quer fazer o máximo de mal para a igreja, para os homens e mulheres de Deus. E agora tem uma diferença. Tem o nome ali, ó. Sobre as cabeças tem nomes de blasfêmia. Então é algo, de novo, que é público. É declarado. Não tem dúvida. É direto. É explícito, tá? Nomes de blasfêmia. Continuando. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, esse verso 2 corrobora com o que eu expliquei do 1. Uma besta fera, né? Leopardo. A gente sabe que são animais que são muito violentos, que devoram, que são caçadores, né? Só que os pés são como de urso e a boca como de leão. Então essa é a ideia, essa ideia de besta, é isso que eu quis explicar. É algo monstruoso, é algo letal, perigoso, grave, sério, violento, tá? Nesse sentido. Mas qual é, vamos dizer assim, a diferença? Primeiro que a gente destaca, né, as blasfêmias, e essa diz assim, ó, que o dragão, que foi o vídeo de ontem,
deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade para a besta. Então, se o dragão é o diabo, que nós vimos, ontem, no 12:9, dizia assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso a gente viu ontem no vídeo de ontem. Então, ele dá o poder para essa besta que sai do mar. Dá o seu trono e grande autoridade. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, aqui vem algumas coisas que dá muita polêmica, tá? Eu vou procurar não entrar em polêmica, mas algumas coisas eu tenho que falar. Então, tu consegue entender que é uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra entre Deus, né, Jesus, a igreja, né, contra Satanás. Satanás guerreia contra a igreja, contra Jesus, contra Deus. Há uma guerra entre Jesus, né, e a igreja contra o poder do dragão e da besta. Essa é a ideia que tu sempre tem que ter em mente no Apocalipse. O que ele mostra? Desde o princípio, desde o Éden, a antiga serpente. O que é? Sempre querendo atrapalhar. Sempre querendo roubar, matar e destruir. Então, ele tem poder? Tem. Tem um trono? Tem. Tem autoridade? Tem. Por quê? Porque se ele deu para a besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade, é porque ele tinha. Tu tem que dar o que tu tem. Tu não pode dar o que tu não tem. Tu dá o que tu tem. Então, o que acontece? Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, ele dá para essa besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o que a gente interpreta? O que a gente pensa? De que é uma pessoa que vai estar investida de autoridade no mundo. Trono significa um governo? Depois a gente pensa junto, tá? Mas vai acompanhando o raciocínio. Poder, trono e autoridade. Então, algo que é do âmbito sobrenatural, espiritual, né? Principados, potestades, em algo terreno, algo natural, algo da terra. Tá entendendo isso? Personificado. É assim que a gente interpreta. Aí vem essa história de que uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, Jesus morreu. Mas se ele tivesse ficado morto, não haveria salvação. O diferencial do Senhor Jesus é a ressurreição. Foi isso que mudou o mundo. Nós cremos num Deus, num Senhor ressurreto. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Então, Jesus ressuscitou e ele voltou para o céu, está sentado à direita de Deus Pai. E esta besta, ela parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, o que se interpreta? Que este ser, esta pessoa, né, este líder, esta autoridade, imita a ressurreição. Então, vai acontecer um sinal, uma maravilha, algo assim, um livramento.
A pessoa, sei lá, olha eu falando, levou um tiro, tá? E era para ela morrer do ponto de vista humano. E ela não morreu. E isso, ao invés de ser glorificado a Deus, vai fazer com que ela seja adorada. Ó. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, se Jesus ressuscitou e isso mudou a humanidade, essa besta, entre aspas, ressuscita, quer dizer, ela é curada de uma ferida mortal, isso maravilha as nações, maravilha a terra. E toda a terra se maravilhou. Só que aí tu lembra que lá no início ela tinha nomes de blasfêmia? Então, quem adorar essa besta, ou quem se maravilhar, vai estar blasfemando, vai estar pecando. Tá? Vamos continuar. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão. Então, quando tu te maravilha com a besta, com o milagre, na verdade, tu tá adorando o dragão, que é o diabo. Porque quem deu autoridade para a besta foi o diabo. Então, quer dizer, toda essa sedução, toda essa manipulação, todo esse controle, todo esse poder, toda essa autoridade, esse trono instituído, constituído, reconhecido, foi dado por Satanás, tá? Ele que levou a besta, ele que deu a sua autoridade à besta. Continuando, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E aí tu lembra que ontem a gente viu que Miguel, o nome de Miguel é quem é semelhante a Deus? Quem pode contra Deus? E aí, olha, se não é uma cópia, uma imitação barata, né? Quem adorou a besta ficou maravilhado com ela. 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Aqui nós temos que parar, pensar, pedir discernimento espiritual para entender. Foi-lhe dada uma boca. Pensa um pouco. Volta lá no versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo. Leopardo não tem boca? Tem boca. Então, como que agora, no 5, foi-lhe dada uma boca? Significa que esta boca aqui do 5 não é uma boca, é uma liberdade, uma abrangência, um poder, uma expansão, um controle maior. E aí eu te pergunto, que é o que eu disse, vamos pensar junto. O que quer dizer essa boca? Foi-lhe dado uma boca. Então, Satanás vai usar de algo para proclamar a autoridade, o poder, o trono da besta. Será que esta boca é a mídia? É a imprensa? É a TV? É a internet? É a tecnologia? É a inteligência artificial? Ou é a lei? O legislativo? O judiciário? As câmaras, né? As câmaras, é. Que boca é essa? É uma capacidade de disseminar, de anunciar, de pregar, de ensinar as arrogâncias e as blasfêmias da besta. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Porque aqui no YouTube, se tu não for de Deus, tu tem a faca e o queijo na mão para aprender todo tipo de arrogância e blasfêmia, tudo que é pecado, né?
Não tô falando só do YouTube específico, tô falando da internet como um todo. Será que esse controle, essa boca, vamos dizer que Satanás deu para a besta, não é a mídia? Não é a internet? Não é essa capacidade de todos terem um celular na mão e saber tudo em tempo real? E ele doutrinar as mentes? Doutrinar os corações? Ensinar as crianças? Para e pensa. E, de novo, coisas que já estão acontecendo e coisas que ainda acontecerão. Vamos repetir para ver se a gente está junto nessa. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, vai ser feito um curso, um treinamento, uma formação, uma doutrinação por 42 meses. Eu sempre falo para vocês que eu não creio de forma literal nesses períodos. Eu creio de uma forma abstrata, simbólica. Porque para mim, o que vale é o que Pedro disse, o apóstolo Pedro disse. O Senhor não retarda a sua vinda. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E isso eu tenho repetido para vocês desde o primeiro vídeo, estou falando sempre isso. E é assim que eu creio. Então, infelizmente, a igreja se perdeu nessas brigas, nessas discussões, e sempre quem tenta datar, descobrir certos prazos, no fundo ele está querendo determinar a volta de Jesus. E ninguém sabe nem o dia nem a hora. Ninguém sabe. Então, eu parto deste princípio, tá? Que eu não tenho que me preocupar ou me ocupar com os 42 meses, ou como a gente viu no outro capítulo, 3 anos, 5 meses, 2 dias, né? 12 dias, né? Porque aqui ele fala, ó, 3 anos, 5 meses, 2 dias, que seriam os 42 meses, ou 1.200 dias. Porque sim, são períodos, são datas que as pessoas pensam assim, se for isso, vai marcar, e ficam se ocupando dessas coisas, quando a mensagem principal é essa. Seja o tempo que for, que corresponde a esses 42 meses, significa que ele vai estar doutrinando, ensinando, influenciando as mentes para que elas também profiram arrogâncias e blasfêmias. É assim que eu penso. 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter uma reação em cadeia no mundo de pessoas blasfemando contra o céu. O que quer dizer isso? Contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a igreja, contra a Bíblia. Uma perseguição, uma difamação, um descrédito. Enfim, a gente não sabe, né? Porque o que acontece? Tu tem que ver desde o início. O mundo tá maravilhado com a besta. Porque a besta era para ter morrido, ela foi golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Então foi algo que abalou, que fascinou, que encantou a Terra, a humanidade. Será que ela a besta, né? Este homem, esta pessoa, ela sofreu um atentado? Que era óbvio que ela morreria e não morreu? Será que ela estava na UTI? Lembra na pandemia? Estava entre a vida e a morte, estava perdido lá na UTI? Desenganado? E voltou? Será que estava em coma? Tu entende? Isso sim a gente pode pensar. Porque foi ferida de uma ferida de morte.
e voltou. Ou uma doença rara que não tem cura e ela foi curada, e aí por causa disso teve autoridade maior para inclusive confundir e enganar as pessoas que creem no céu, que acreditam em Deus, em Jesus, na igreja, na Bíblia. Será que foi um milagre? Algo assim que deixou todos chocados? Pensa, vamos ver aqui em que conclusão a gente chega. Então, repetindo. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí a gente já se apavora. Aí tu pensa assim, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, esta besta, ela vai diretamente contra a igreja. Ela vai guerrear de uma forma assim, ó, objetiva contra os santos, contra aqueles que são de Deus. Aí tu pensa, ao longo da história isso aconteceu. Impérios que perseguiram a igreja do Senhor Jesus e que ainda perseguem. Os estados que são totalmente contra o evangelho, o cristianismo, em que tu tem que adorar o imperador, o rei, o líder. Países que matam cristãos, que perseguem, que prendem, que torturam, que deserdam, que deixa a pessoa preso assim, prisão perpétua, porque é cristã, até que ela negue a fé. Não nega, vai ficando ali. Então, são reinos, governos que são contra a igreja. Então, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, significa que esses líderes, reis, juízes, pessoas importantes, ou um chefe de estado específico que tenha um conglomerado, né? Que permita também que economias menores sejam subjugadas, colapsadas, a gente não entende. Porque aqui fala, ó, tribo, povo, língua e nação. Então, ele vai ter autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Como um império, nós estudamos nos livros proféticos, impérios que aniquilavam as outras nações, os outros povos, que levavam cativo, que prendiam, faziam o que queriam, trocavam o nome. Lembra de Daniel e seus amigos, todos com os nomes trocados? Tu não tem teu nome, tu não tem teu país, tu não tem a tua língua, tu não pode comer o que tu comer. Quer dizer, eles resetam, apagam tudo e colocam um novo chip ali, entendeu? Aqui quando ele fala tribo, povo, língua e nação, a gente dá a ideia de que são reinos, que vão, impérios, governos, que vão aniquilar, que vão perseguir, que vão matar, que vão fazer o mal contra os santos. E olha que interessante, gente. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos. Foi permitido. Porque muitos vão negar a fé. E outros vão morrer. Pode ter certeza. Vai morrer, mas não vai negar. E outros vão negar. Então vai ser um divisor de águas. Certo? Continuando. 8. E ela será adorada, ela quem? A besta? Por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, vou repetir. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quer dizer, quem que vai adorar a besta? Quem não for salvo.
quem não for santo, quem não for fiel, quem não for lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Quem não for de Deus. Lembra do sinal da besta? Lembra do sinal na testa para proteger e selecionar e resguardar os salvos, os santos? Então, quem vai adorar a besta é quem não tem o nome escrito no livro da vida. Tu recebeu o Senhor Jesus? Tu tem o perdão dos teus pecados? O sangue de Jesus está sobre a tua vida? O teu nome está escrito no livro da vida. E não existe borracha que apague o teu nome. Tu és salvo. E uma vez salvo, é salvo para sempre. Então, ela, a besta, será adorada por aqueles que não são de Deus, por aqueles que não são salvos, por aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E ali é muito interessante que fala, desde a fundação do mundo, porque quando o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É o que eu digo para vocês, para Deus não tem um dia, nem 1000 dias, nem 1000 anos. Deus é eterno. O tempo de Deus é kairos. Nós somos finitos, mortais, limitados. Então, eu já estou na eternidade. Meu nome já está no livro da vida. Livro da vida é o livro da vida eterna, da eternidade, com Deus, com Jesus. 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha só, tu tem ouvido, tu escutou. Quem adorar a besta é porque não era de Deus. É porque não era salvo. É porque não era santo. É porque não era fiel. É porque não amava a Deus. Não era filho de Deus. 10. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, nós não podemos ignorar a tribulação, o teste, a prova, a aflição, a dor. Quem tiver que passar pelo cativeiro, vai ir para o cativeiro, mas não vai negar Jesus. Quem tiver que ser morto, vai ser morto, mas não vai negar Jesus. Lembra de Estevão, o primeiro mártir do evangelho? O primeiro. Desde Estevão, claro, a gente não está falando do Senhor Jesus, que se deu, que se entregou, nosso Salvador. Depois, né? Estevão foi apedrejado. Morreu. E ele viu os céus abertos. Tu consegue entender isso? Hoje em dia, hoje, 2024, existem pessoas em tribos, povos, línguas e nações que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. E isso se chama perseverança dos santos. Lembra de Daniel na cova dos leões? Os seus amigos na fornalha? Tudo que a gente estudou até chegar aqui no Apocalipse. Olha Paulo, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, cerrado ao meio. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Homens e mulheres que não têm a sua vida como preciosa, porque almejam a Jerusalém celestial, a eternidade, o paraíso, a presença de Deus, porque creem na Bíblia. Todos aqueles que não vão se dobrar, que não vão ajoelhar, que não vão se curvar. Fidelidade. Ser fiel até a morte e eu darei a coroa da vida. É uma questão como com Jesus. Jesus morreu para ressuscitar, morreu para ter vida, para dar vida eterna para aqueles que creem. O Deus eterno se fez homem para morrer e assim
vencer a morte. Então, essa é a perseverança dos santos. Essa é a fidelidade dos santos. Tu vai ser testado. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aí tu tem que entender. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dragão é o diabo, Satanás. Então, vai ser um bode travestido de ovelha. Vai ser uma ovelhinha mansa, suave, querida, mas por dentro ela é um bode perigoso, mal-humorado, grosso, que dá pinote. Por fora parece que é o cordeiro, parece que é de Deus, parece, mas a essência é o dragão. Isso é o engano. O diabo se faz de anjo de luz para, se possível, enganar até os eleitos. Então, o que a gente está vendo aqui? Há um contraste entre a aparência de cordeiro e a essência de dragão. Tu entende? As pessoas vão olhar e vão achar que é um cordeiro, mas na verdade ele é um dragão. Então, o que está aqui? Que nós estamos sendo alertados? De que haverá engano. Vai ser um engano, vai ser uma mentira, um sofisma. As pessoas vão achar que é, mas nós, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, que temos o Espírito Santo, que lemos a Bíblia, que estudamos a Bíblia, que oramos, que pedimos para o Espírito Santo nos ensinar, nos guardar, nos proteger, nós não vamos cair nessa, não. A gente vai olhar para o cordeiro e vai enxergar o dragão, porque Deus vai abrir os nossos olhos espirituais, vai nos dar entendimento. Porque quem vai cair nessa é aqueles que se jogam, que vão se entregar para o dragão, achando que estão se entregando para o cordeiro. Será que eu consegui explicar? Isso é um engano, é um engano. Vai ser uma aparência. Ó, vamos de novo. Tinha 2 chifres, parecendo. O que é parecendo? Tem uma aparência, tem uma máscara, tem uma maquiagem, tem um jeito de. É parecido com. Mas fala como dragão. O que sai de dentro, né? É mentira, é engano. É blasfêmia, é arrogância. É pecado. 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Aqui tem uma coisa que me intriga. E eu queria que vocês... Vamos ver se a gente consegue junto. Ó, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Tu tá acompanhando? Agora nós temos 2 bestas. Ela... Ó, vi ainda outra besta. Então, essa é a outra besta. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, que a gente estudou ali, do 1 até o 10. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quer dizer, elas andam juntas. É uma dupla. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Aí eu te pergunto de novo, será que é um casal?
Será que são 2 países? Será que são 2 nações? 2 governos? 2 reinos? 2 economias muito importantes? Nós temos que ficar atento, quem tem ouvidos ouça. Sóbrios e vigilantes, né? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. 13. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Então, fogo do céu sobre a terra são sinais, né? Fogo, poder, pode fazer justiça. O fogo desce, quando diz, tem que descer fogo, é uma forma de dizer justiça. Quem sabe ele vai, as bestas, né? Elas vão fazer justiça, vão, que nem eu falei, vão subjugar economias ou vão erguer, vão fazer o bem, vão acabar com a fome, com doença, sabe? Vai ser algo que vai fazer com que o mundo se curve, que o mundo reconheça. Só que quando ela abrir a boca, é blasfêmia que está saindo. Quando abrir a boca é arrogância, é orgulho, é soberba, é vaidade, é mentira, é sedução. Eu fico muito chocada com esse na sua presença. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, eu entendo assim, que vão estar juntas, unidas, que vai ter uma coalizão, que vai ter um acordo, uma aliança, alguma coisa. Um acordo de paz, 2 que estão brigando há muito tempo, e ele vai selar. E aí, por causa disso, na sua presença, sinais, pode ser essa justiça. Um que tá fazendo mal, teoricamente, um que é mais forte e tá subjugando o menor, e ele vem e defende o menor, e aí isso vai ser como um sinal, né? O que o povo mais quer? O que o mundo mais quer? Entra ano e sai ano, paz, não é? E a Bíblia diz paz, 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 onde não há paz, né? A minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Então, significa que o mundo vai pregar essa paz, que vai ter paz. E aí, essa paz vai vir de quem? Pode ser. Vamos lá, vamos ficar junto. Vou repetir, então. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Então, vai ser um conflito mundial, alguma coisa, que todo mundo está sabendo e que todo mundo vai ver o desfecho. 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Desde que o mundo é mundo, este coração pecaminoso e idólatra que o ser humano tem, só encontra cura, descanso, libertação, perdão em Jesus. Se tu não vigiar, tu te idolatra, tu idolatra um pai, idolatra uma mãe, idolatra um marido, idolatra uma esposa, um filho, uma filha, um presidente, um governador, um prefeito, um pastor, um líder, né? Então, olha o que acontece. Façam uma imagem para a besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, aquela que teve morta, que estava na UTI, que estava em coma, numa doença rara, que sofreu um atentado, que todos viram um milagre, que todos ficaram, se isso não é de Deus, né? E aí agora nós vamos fazer uma estátua, uma imagem. Aqui tá escrito imagem, né? Eu falei estátua, mas tá escrito imagem. Pra que tu faz? Pra adorar. Olha só. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Lembra de Faraó?
Daniel, que é um livro apocalíptico, né, de revelação, de profecia que nós estudamos, que tem vídeos no canal. Pode saber de uma coisa, a gente morre, mas não vamos adorar a imagem, a estátua, lembra? Pois então. Só que aqui está dizendo que esta imagem vai falar e vai fazer morrer todos os que não adorarem. Então, de novo, a perseverança dos santos, a fidelidade dos santos vai ser posta à prova aqui. 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, gente, é uma das coisas que mais tem dividido, discutido, polemizado, sei lá, causado discórdia, contenda, não sei, ao longo da história da igreja. Por quê? Muitos e muitos se dedicaram a calcular o número da besta. E sim, existe toda uma ciência por trás disso, de que tu atribui valor numérico a letras. E aí, conforme o que a pessoa tem desempenhado, né, tem feito, dizem, essa é a besta, esse é o anticristo, esse é que a Bíblia fala, né, o abominável, enfim, todas aquelas coisas para dizer assim, esse aqui eu calculei o número. Gente, o que nos interessa aqui? De que tu vai ser provado. Tu vai ter que dizer não para a besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Na pandemia, lembra que tinha que eles viam a temperatura, tu entrava no shopping, tu entrava até na igreja, tudo que era lugar que tu entrasse, vinha eles com aquela coisa aqui na tua testa, e aí um monte de gente dizia que aquilo já era a marca da besta, né? Que aí via a tua temperatura, né? Se tu tivesse com febre ou a temperatura um pouco alta, tu não podia entrar. Enfim, muitas coisas já aconteceram na humanidade de que as pessoas dizem que é a marca da besta, é a marca da besta. A questão é a seguinte, gente. Seja a marca da besta isso, ou seja a marca da besta aquilo, a questão é, tu vai adorar a besta? Ou tu vai morrer e não vai adorar a besta? Esse é o assunto. O assunto não é se é o chip, se é a marca, se é aquilo, se é aquilo. Não, a questão é, tu recebeu essa marca para tu adorar. Olha só, vamos entender. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o princípio é, a besta vai ter uma imagem que vai ter vida, que vai falar e vai fazer morrer quem não adorar. E uns vão ter a marca do cordeiro, a marca de Deus, e outros vão ter a marca da besta e vão adorar a besta. Esse é o ponto. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Então, como eu disse para vocês, ao longo da história tem sido identificado e calculado nomes de muitas pessoas que fizeram muito mal à igreja, aos santos, e que foram identificados com este número, 666. Mas existe toda uma interpretação, teologia, de dizer que é o seguinte, que 666 é um número que indica a humanidade, assim como 7 indica a perfeição, a divindade, a santidade, a
totalidade. E a perfeição, o 6 é a humanidade. É aquela pessoa, aquele homem, aquele líder, aquele ser que vai trazer toda a adoração, todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio para o ser humano. É isso que a besta quer, que o ser humano se ame, se idolatre, adore, se renda a si mesmo, ao próprio ser humano, e não a Deus, e não ao divino, e não ao Deus eterno, não a palavra, não a Bíblia, não a Jesus, entende? A ideia seria tirar o foco das coisas de Deus, espirituais, sobrenaturais, poderosas de Deus, e focar no que é humano, no que é material, no que é terreno, no que é naturalmente humano. Não tem outra palavra. É número de ser humano, de pessoa, de ser humano. Controverso, né? Mas o que a gente tem que ter em mente? A palavra de Deus. Desde o Gênesis, o ser humano quer ser Deus. Ele não quer se humilhar, se subjugar, se subordinar a Deus, se entregar, se render, amar, adorar a Deus. Ele quer ser o próprio Deus. Ele quer ser adorado. Se vocês comerem isso aqui não vai acontecer nada, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Essa é a mentira de Satanás, da antiga serpente, desde o Éden. Então é a mesma aqui no Apocalipse. Vocês vão me adorar, aí vocês vão poder comprar, vender, vai ficar tudo bem. Vocês vão ter tudo o que vocês querem, mas tem que me adorar. O que a gente aprende com este capítulo 13, muito forte, muito sério, de Apocalipse? De que a besta que emergiu do mar proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Então, isso é um sinal. Isso é algo que nós temos que levar em conta. O que sai da boca desse falso cordeiro? Esse dragão que está lá dentro escondido, ele profere arrogâncias e blasfêmias. E ele poderia agir 42 meses, 3 anos, que seria, né? 3 anos, 5 meses, 12 dias, ou 1.200 dias, difamando os que habitam no céu. Quer dizer, falando mal de Deus, da palavra de Deus. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, será morto a espada. Essa é a perseverança dos santos. Essa é a fidelidade dos santos.